abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, aproveitando que você está de pé, o Salmo de número 127, que é o Salmo que a princípio nós estaremos lendo. Vamos meditar depois de várias passagens, mas a princípio o Salmo 127. Graças a Deus. Dou uma dica para você. O Salmo 127 fica depois do Salmo 126. E antes do Salmo 128. Entre uma capa e outra da Bíblia, você vai encontrar o Salmo 127, onde fala a respeito da segurança e da prosperidade que vem somente do Senhor. O Salmo 127 diz assim, a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu vou ficar com a parte A do versículo, que é a primeira parte, que nós vamos estar ministrando especificamente sobre esse assunto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Fala assim comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Fecha os teus olhos em nome de Jesus e eleva o teu pensamento a Deus. Deus amado, Pai poderoso, Deus grandioso, Deus bendito, Deus santo, na tua presença, Deus, mais uma vez, nós não entramos porque nós já estamos, mas nós nos apresentamos, Deus, em oração mais uma vez a Ti, Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és aquele que socorre as nossas vidas, Tu és aquele que edifica, Deus, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que planta, Tu és aquele que estabelece, Tu és aquele que fortalece, Tu és aquele, Deus, que levanta, que põe de fé, que firma, que nos dá o fundamento, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, nessa noite. Nós apresentamos, Pai Santo, a nossa vida diante do Teu altar. A igreja, Deus, Teu povo está aqui, Senhor, diante da Tua presença, não diante do homem, mas nós estamos diante da Tua presença, porque Tu és maravilhoso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente no meio deles, e nós também podemos sentir, Deus, algo mais, podemos sentir a Tua presença, Deus, neste lugar. Então, meu Deus, o meu pedido, Pai, nessa noite, é que o Senhor possa estar ministrando, Deus, trabalhando, Pai, em cada coração, conforme, Deus, a necessidade dos Teus filhos, Pai. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se sentar, irmãos, pode se sentar, glorificando a Deus. E algo que eu gostaria de estar mostrando, dividindo com os irmãos, você pode ter certeza que eu não vou falar de política, eu não detesto política. Alguém antipolítico sou eu. Mas a respeito desses acontecimentos, isso vem muitas vezes vem rondando há um tempo já as famílias cristãs, que é o princípio que o próprio Deus estabeleceu, que são algumas leis aí que vêm para deturpar, para vamos dizer assim, cancelar os valores que o próprio Deus pôs, que o próprio Deus estabeleceu, onde estão querendo mudar. É como, por exemplo, existem países que já existe isso. Sabe, por exemplo, quando se registra uma criança, você põe o nome lá, por exemplo, põe um nome bem bonito na sua criança, Paulo, bem bonito, bem fácil de lembrar. E lá você põe sexo masculino, é claro, porque se fosse Paulo seria sexo feminino. Mas existem países que já está funcionando isso. Os pais, eles põem sexo definido. Sabe, sexo definido, ou seja, como quem diz assim, quando a criança ela crescer, ela vai definir, vai dizer o que ela quer para ela. Olha que praga, André. Então, você vê que maldição. E muitos já têm aderido a isso, porque muitos não têm os princípios de Deus nas suas vidas, e eles dizem até mesmo assim: quando meu filho crescer, quando minha filha crescer, ela vai saber o que ela vai querer para ela. Não, amado. O Jardim do Éden
Deus não fez 3, Deus fez 2. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, para que juntos eles constituíssem uma família. Isso é natural, isso é princípio de Deus. Bota 2 marmanjos debaixo do mesmo teto e manda eles reproduzirem. Bota 2 mulheres debaixo do mesmo teto e manda eles reproduzirem. Não é natural. Natural, homem, mulher, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, deve ser respeitada, porque quando nós respeitamos isso, nós estamos honrando o nosso próprio Deus. Amém? Então isso vem muitas vezes tentando deturpar os princípios, mas nós sabemos que por nós estarmos no final dos tempos, no final da igreja aqui na terra, então muitas vezes isso vem assolando, vem muitas vezes procurando nos desafiar, né, querido? Mas dentro das nossas casas, é por isso que dentro das nossas casas nós precisamos ensinar os princípios de Deus para as nossas crianças. Aquilo que é de homem e aquilo que é de mulher. Você menininho é assim, você menininha é assim. Em casa tem isso aí, né? E eu louvo a Deus por isso, amado. Deixa eu falar para você uma coisa, eu sei que minha esposa não vai gostar muito, mas não tem problema não, depois a gente conversa. Esses dias, por exemplo, olha só, a respeito de princípio. Lá em casa cada um tem sua gavetinha, organização, né? No guarda-roupa, por exemplo, tem o Paulo Vitor tem as gavetinhas de coisinhas dele, roupinhas dele, pecinhas de dele também. A Ana Paula tem a dela, eu tenho as minhas, minha esposa tem a dela. Isso é o comum, natural, né? Vamos organizar aqui. Esses dias acontece alguma coisa aí junto no pacote, cara. Ele encontrou algo da mãe dele, das coisas dele. Ele olhou assim, pai, mas isso aqui não é meu. Ô pai, quem será que colocou ele? Não, filho, alguém, sei lá, filho, foi junto, se prestou atenção e foi junto. Não, pai, mas isso aqui não pode ficar aqui porque não é meu, porque eu fiz um discurso. E não, filho, calma, vamos colocar no devido lugar, eles perdessem a mãe, vamos guardar nas coisas dela, e amém, acabou. Pronto, é só isso. Mas, olhando assim, a gente vê os princípios, como quem diz assim, eu sou homem, não é isso aqui que eu uso. Né? E é algo assim interessante, amado, eu louvo a Deus por isso. E, amado, quando nós falamos a respeito do Salmo 127, quando nós falamos a respeito do Salmo 127, é interessante que nós olhamos para uma casa, é interessante o versículo que está posto lá, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué, quando ele estava lá em um momento de decisão junto com o seu povo. Ele tomou decisão por ele e pela casa dele. Antes de entrar diretamente no assunto, por que, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o homem, ele é sacerdote da casa dele. O homem, ele vai, assim como a palavra do Senhor está escrito lá, na carta aos Hebreus, os pastores, eles vão dar conta das ovelhas e do rebanho. Vou ler para você, para já voltar para esse assunto, tá bom? Está escrito lá, em Hebreus, capítulo 13... Hebreus capítulo 13 mesmo. Isso mesmo. Obedecei aos vossos... Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Olha só, os que se sujeitam é assim, tá? Não é para aquele que simplesmente levanta a vista e acha que é. Mas os que se sujeitam é assim, olha só. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Mas, ou seja, o pastor é interessante que ele tem esse papel, né, de dar conta das ovelhas. Então, por isso que ele tem esse papel de ajudador, ajudar na caminhada cristã. E é interessante que o pai de família, ele é colocado também como papel de sacerdote do lar. Ou seja, significa que ele também vai dar contas da família dele. Não a mãe é sacerdotisa, mas o pai é o sacerdote do lar. Ele é o representante ali de Deus diretamente, mas ele vai prestar contas dos filhos dele, da esposa dele, toda a família, dos que moram debaixo do mesmo teto. Então isso é importante. Por isso que o homem, principalmente, claro, a mulher sabe edifica a casa, é um papel muito importante. Mas por isso que o homem, principalmente, ele deve orar e abençoar tanto os filhos quanto a esposa. Ele tem esse papel, ele tem essa responsabilidade de trazer a família para Deus, para o Senhor. É o papel do homem dentro de casa. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Então, querido,
Quando nós olhamos para isso, vai passar. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para o Salmo 127, nós olhamos uma casa, uma construção. Só deixei aqui alguns pontos a respeito do que existe numa casa, porque é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Olha só, a casa, nós temos o teto, né, como nós colocamos ali, com a presença de Deus. Nós já vamos entrar sobre esse assunto. A luz que tem que existir na casa, Salmo 119. A água que tem que existir na casa por causa do higiene, nós comparamos também a fé. E as paredes também, nós comparamos com aquilo que está escrito em Neemias capítulo 4. Nós já vamos entrar nesse assunto. Pode passar. Então, amado, nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus que somos, precisamos entender o que Deus quer para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas. Nós, querido, como cristãos, como pessoas que pertencemos à família de Deus, que tipo de casa que o Senhor quer que nós venhamos a edificar? Porque simplesmente construir é fácil, é simples. Como diz o pessoal aí fora, faz no zóio. A parede está meia torta, não tem problema, depois conserta na massa. Haja massa, né, mano? Haja massa. Negócio parecendo um arco, né? Depois conserta na massa. Gasta mais dinheiro para consertar na massa do que para quebrar e levantar de novo. Então, mano, como o Senhor quer que nós venhamos a construir a casa. É interessante, querido, que o Senhor ele usa várias figuras na palavra de Deus, quando ele fala a respeito de construção, quando o Senhor fala a respeito de família, quando o Senhor fala a respeito de casa. Então o Senhor ele utiliza várias figuras para mostrar isso para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, para que nós venhamos a construir, a ter uma casa, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Porque nós vemos e enxergamos muitas famílias. Se nós passarmos por essa rua, nós vamos ver que tem muitas portas fechadas, muitas luzes acesas. Parece que é tudo igual, não é. Dentro de uma casa você vai ver a comunhão. Dentro de uma casa você vai ouvir oração, dentro da outra você vai ouvir louvor, dentro da outra você vai ouvir testemunho, dentro da outra você vai ouvir guerra. É palavrão. Dentro da outra você vai ver panela voando. Dentro da outra você vai ver um querendo se engrandecer mais do que o outro. Dentro de algumas casas você vai ver, como diziam os antigos, já ouviu falar em arranca-rabo? Ah, tem um arranca-rabo lá, não sei na onde, você pode ver que a briga é feia. Arranca-rabo chamavam os antigos. Eu vou falar pra você. Um negócio bem desse tipo. Eu não sou tão velho assim, amado. Mas, querido, então toda casa ela precisa do quê? Quando nós fomos construir, fomos levantar outra parte da casa, nós não fomos simplesmente levantando sobre a terra. Nós fomos levantando, mas para isso precisou de uma base. E algo assim bem interessante, porque a casa em si, ela não fica tão cara para você levantar. Mas a base, eu vou falar para você. Meu dinheiro. Você gasta o que você ganhou, o que você está ganhando, o que você vai ganhar. Você está no começo do ano, já gastou o 13º lá do final. Você vai penhorando, né? Vai acertando as coisas. Mas a base, amado, se gasta muito para construir. É por isso que muitas pessoas, em muitos lares que você entra, você vê aquelas famosas... Você viu falar em rachadura? Aquelas rachaduras que depois a pessoa não se preveniu por causa da rachadura. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, parece que não tem, graças a Deus. Mas a pessoa, às vezes, para tentar amenizar, o que ela faz? Ela tem uma rachadura, ela rasga ali, bota um ferro de atravessado, para, né, depois reboca por cima para tentar amenizar o problema. Mas o problema, ele existe. É interessante que o homem ele sempre tenta tapar ali o sol com a peneira, né? Porque por trás disso o problema existe. Na verdade ele precisa de um reforço a mais, de algo mais, de uma reestruturação. Mas Deus ele busca os caminhos certos para fazer as coisas que Ele quer fazer. Nossa, mas Deus não pode fazer, eu estou meio esquisitão assim, será que Deus... Não, não. O Senhor vai tirar a nossa esquisitice, o Senhor vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, o Senhor vai fazer a obra completa na nossa vida. O Senhor vai edificar uma casa, querido, desde o princípio, com as suas bases, com os seus fundamentos, com as suas paredes, com os seus muros. O Senhor vai cobrir para que não possa... E nós vamos falar nessa noite, amado, a respeito de cada coisa que existe na casa, cada utensílio que existe em uma casa, e o porquê serve, e qual a necessidade de cada coisa. Bom, vamos começar com a base. Base. Pode passar. Então a base da casa, a base ela tem que ser Cristo, amado.
A base da nossa casa, da nossa vida, não pode ser filosofias humanas, palavras que nós achamos bonito. A base para a nossa casa, o princípio para a nossa casa é Jesus Cristo. O princípio para a nossa vida, para a vida cristã, para a vida conjugal, querido, entre família, se chama Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, querido, fora desse. Tudo que é construído, querido, sem esse fundamento, sem olhar para a palavra, sem olhar para o construtor perfeito, para o edificador, para o Espírito Santo, sem estar olhando para a palavra, tudo que for levantado um dia vai cair. Fala assim comigo: a casa que não foi construída com as instruções de Deus, um dia ela vai cair. Mais cedo ou mais tarde, isso é questão de tempo. Então, querido, assim como diz a palavra do Senhor, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, no verso de número 20, está escrito lá, mas eu gosto de folhear as páginas da Bíblia, né? Efésios capítulo 2, verso de número 20, está escrito assim. Eu vou ler junto com você, você pode acompanhar aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler a partir do 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, para ser um templo do Senhor, o que o edifício precisa ser? Bem ajustado. Para Deus estar, para Deus habitar e para Deus agir, querido, na família, precisa ter ajuste. Sabe que ajuste que é esse? Mecânica agora? Vamos ajustar o quê? Ajustar, querido, muitas coisas que quando nós chegamos diante da presença do Senhor, elas estão meio fora de forma, elas estão meio fora de ajustagem. Sabe, amado? Princípios que muitas vezes nós adquirimos no mundo lá fora e nós trazemos para a nossa vida e nós carregamos por um período de tempo. Como nós falamos há um tempo atrás, em uma determinada igreja que nós estávamos pregando um certo dia, a respeito de quando nós chegamos à presença do Senhor, nós trazemos uma espécie de uma bagagem, uma maleta, cheia de mau costume, cheia de vícios, cheia de hábitos, sabe? Cheia de filosofia, e a gente chega e a gente quer seguir nossa vida cristã com ela. Não funciona. Sabe por quê? Porque no caminho que se chama Jesus só cabe nós, amor. Só cabe nós no caminho. Não cabe mais nada do meu lado. Quando Jesus chamou os discípulos para seguir ele, Jesus falou assim, deixou bem claro: olha, não levem nada. Não levem alforje, não levem nada. Levem só a roupa do corpo, não levem mais nada. Eles poderiam pensar assim: nós vamos passar necessidade. Jesus chamando, temos nossa família, temos nossos compromissos, tantas coisas para honrar, nós vamos passar necessidade. Quase que no finalzinho do ministério, Jesus olhou para os 12, perguntou para eles: e aí, faltou alguma coisa para vocês? Eles foram obrigados a dizer: Senhor, não faltou nada. Às vezes a pessoa, querida, ela chega na presença do Senhor e muitas vezes ela recebe instruções para que a família dela seja abençoada. Ela fala assim: puxa, mas pastor, mas se eu deixar de ver algumas coisas que eu vejo hoje, mas eu vou ficar assim meio vazio. Jesus é aquele que preenche, amado. Pastor, se eu deixar de fazer algumas coisas hoje, eu não sei, amado. Esses dias atrás eu estava falando a respeito disso com alguém que tem uma deficiência, e ele disse assim: Paulo, meu ponto fraco é tal coisa. E cada vez que eu vejo tal coisa, eu não vou dizer bem assim, porque às vezes a gente fala e a pessoa acaba assistindo depois. Esses dias eu estava conversando com um supervisor, amigo nosso. Ele falou assim: puxa, eu estava assistindo a ministração sua, você estava falando de mim. Eu falei mal de você? Não falou não. Eu falei: puxa, graças a Deus, o emprego ainda tem por mais um tempo. Então, tem um amigo nosso, amado, ele, o fraco dele é tal, ponto tal. Ele falou assim: eu não sei o que eu faço. Eu falei: bom, faz o seguinte, já que a gente não pode estar junto o tempo todo, faz o seguinte: quando você sair, seja para passear, seja onde for, não se envergonhe disso não. Paulo pediu para que a gente não tivesse vergonha, Jesus também.
Então, não se envergonhe disso não. Mas onde você for, faz o seguinte, carrega a Bíblia. Mas como assim? Não, leva a Bíblia com você. Eu duvido que você vai fazer alguma coisa desse tipo com a Bíblia na mão. É demais, né? Aí eu chego e falo que é pouca vergonha, que também é brincadeira. E falo, mas será que isso funciona? E ele começou a andar com a Bíblia na mão. Depois ele passou alguns dias lá, próximo da máquina onde eu estava, falando, rapaz, não é que aquele negócio deu certo mesmo? Às vezes eu dou uma olhada assim, eu olho para a Bíblia na minha mão, eu me envergonho, eu pego e eu saio de perto. Eu falo, você vê como a própria palavra do Senhor, ela nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Então, querido, muitas coisas na nossa vida, amado, nós precisamos, querido, deixar para trás. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Pode passar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. A base, o fundamento para a nossa vida, para a vida conjugal, para a vida familiar, uma vida na presença de Deus, uma vida abençoada por Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta, dá crédito, aquele que obedece às minhas palavras, assemelhá-lo-ei ou vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela caiu. E ela não caiu. Não, essa não caiu. Essa é outra casa, ela não caiu. Estou vendo duas casas aqui na minha frente. E ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Por que essa casa ela não caiu? Fala a respeito de duas construções idênticas. Mas por que essa primeira casa ela não caiu? Porque ela foi bem feita? Porque ela deu um acabamento melhor? Por que essa casa ela não caiu? Simplesmente porque ela estava construída sobre a rocha. Somente por isso. Segunda casa, segunda construção. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as obedece, eu vou comparar ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Ela foi para o chão, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Duas casas iguais, as casas. Mas o que diferencia uma outra é o lugar onde ela foi construída. Você sabe qual a diferença da família cristã e da família que não tem a Jesus? É que a família cristã, você ensina seu filho a orar a Jesus, e ensina que nós todos dependemos dele, o pai, a mãe, e ele também depende do Senhor. Você ensina que o teu filho ele tem que cantar, adorar o Senhor Jesus todo o tempo, dependente se nós vamos ter condição de alguma coisa agora ou não, dependente disso. Na família cristã, se ensina, amado, que se deve cultuar somente a Deus, somente a Ele dar honras, glórias, honrar o pai e a mãe, enfim, querido. E em uma família, querido, aparentemente igual, que não tenha Jesus. Estava um dia na casa do meu irmão, até então os menininhos eram pequenos, e ele estava falando assim com as garotinhas na escola. Meu irmão ímpio, não teme a Deus, e ele falou assim, até dói o coração, mas ele falou assim: esse garoto aqui é esperto, esse que a meninada vai ter problema com ele, esse garoto aqui puxou o pai, e desse tipo, esse aqui é dos bons, esse é dos meus. A diferença é essa, princípios. Um dia a casa, aparentemente igual, amado, mas o que nós cremos, o que nós temos como base, como referência para as nossas vidas? Valores. O amor que nós temos pelo nosso Criador, pelo nosso Senhor. Nós cremos, amado, que se o Senhor, assim como nós lemos Salmo 127, verso 1, se Ele não for na nossa vida, se Ele não estiver com a mão dele sobre a nossa casa, nós vamos nos dar mal. Isso é certeza. Se nós não estivermos em concordância com a palavra, amado, nós vamos perecer. Se nós não estivermos em concordância com aquilo que está escrito dentro de casa, amado, vem um monte de coisa que não presta. Vem junto que a depressão, vem muitas vezes a ansiedade, vem muitas vezes o anseio exagerado,
descontrolado, vem muitas vezes, amado, é uma pessoa que morre de fome dentro da padaria ou dentro da porta do açougue. A pessoa, ela vem na casa do pão, mas morre ali dentro de fome. Quando nós não estamos de acordo com aquilo que está escrito na palavra, quando nós distorcemos os valores, quando nós acreditamos naquilo que nós escolhemos acreditar e não naquilo que Deus quer que nós acreditemos. A pessoa, você pode pensar assim, mas por que tem gente na igreja, pastor? Vem na igreja e, meu Deus, e pode tropeçar, cair, mas ele se limpa, sacode. Vamos para a guerra, vamos lá de novo. Tem pessoa que às vezes nem caiu não, mas não sente nada de Deus. Parece que tem uma barreira ali entre a pessoa e Deus. E, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Nem que não dê tempo de comentar sobre tudo, mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus pediu para que nós acreditássemos, que nós crêssemos, assim como diz as Escrituras. Tudo que Deus valoriza, eu tenho que valorizar. Tudo que Deus preza, eu tenho que prezar. Tudo que Deus rejeita, eu tenho que rejeitar. Ou vou estar indo de contra aquilo que Deus está falando. É difícil ser cristão? Nós vivemos em um tempo, amado, onde existem muitas opções. Muitas opções. Você está contente? A felicidade, ela bate na porta de todas as pessoas. Ah, você está contente? A felicidade aí, ó, tá aí. Vamos para o mundão e a felicidade está para todos. Felicidade? Aquela felicidade, como quando eu ouvi ontem à noite, em que se, desculpa a expressão, se puxa um baseado, daqui a pouco vem, sabe, depois de todo esse efeito, vem a dor de cabeça, vem a tristeza, vem a angústia, vem a vontade de se matar. Onde se toma um gole, mais lá na frente vem um sofrimento pior do que aquele que a pessoa tinha antes de fazer. Onde a pessoa precisa de atalhos, de tantas coisas para ter paz numa vida onde o Senhor ele se manifesta como o príncipe da paz para cada um de nós. E às vezes nós não temos condição de dar paz para a nossa família, para a nossa casa. E às vezes é um desafio para o homem, um desafio para a mulher. Deixa eu falar uma coisa para você antes de passar para o próximo passo. Principalmente quem tem filhos. Você já chegou a perguntar assim, por exemplo, para a tua esposa: e aí, que tipo de marido que você acha que eu sou para você? Você já escutou fazer isso ou não? Ou o medo do... né? Falou mais alto, falou, vai que eu pergunte, a resposta é que eu não quero ouvir. Ou a esposa talvez perguntou isso mais, e aí, que você acha que eu... que tipo de mulher você acha que eu sou, hein? Você acha que eu sou uma mulher ideal? Você acha que eu sou uma mulher perfeita para você? Aí o homem na sabedoria pode dizer, não, perfeito, você sabe que você não é. Mas Deus está lapidando, Deus está fazendo a obra, eu também estou orando por isso. Né, amado? Então, filho, amado, será que o filho, um dia, quando ele olha para nós, será que ele tem vontade de ser pelo menos alguma coisa que nós somos, ou fazer alguma coisa que nós fazemos? Ou o filho se envergonha do pai ou da mãe que tem? Ou quando o filho está lá perto do coleguinha, o coleguinha pergunta, o que é aquele lá, hein? Assim, e o filho fala assim, esse é um doido, eu não conheço não, e levou embora. Eu que apareceu lá perto de casa e minha mãe mandou buscar aqui na escola hoje. Ou ele vai falar assim, não, você é meu pai. Olha meu pai, ó, meu pai, minha mãe. Será que ele vai falar isso aí? Orgulho ou vergonha? Será que as pessoas mais próximas, porque são essas que convivem com nós, que mais nos conhecem, o que será que elas falam de nós? O que será que elas pensam de nós? Princípios. Princípios. Dá um testemunho aqui na frente, puxa que bênção, né? Ninguém me conhece quase. Mas dentro da casa, meu Deus do céu, é o lugar do desafio, sabe, mano? Você procurar ser melhor a cada dia que passa, não para a glória tua, mas você se gloriando no Senhor pela obra que Ele está fazendo na tua vida, sabe, mano? Você conquistar a mulher todo dia, claro, uma coisa ou outra, sempre ali, sabarilhada, aquela coisa toda, buscando uma coisa ou outra, juntando as coisas, amado. Porque às vezes a gente vê, irmãos, a gente vê isso, infelizmente muitas vezes dentro de muitas igrejas, a gente vê, quando a gente fala igreja, a gente generaliza, né? Mas a gente vê muitas pessoas às vezes que
não conseguem algo dentro da casa, dentro do lar, e às vezes vai buscar lá fora. Princípio distorcido, princípio errado, falido, querido. Princípio totalmente deturpado, que vai de frente, vai contra a palavra de Deus e vai cair, amado. Porque a palavra de Deus diz assim que a pedra pela qual essa cair sobre tal pessoa, ele vai despedaçar. Ou seja, a pedra que é principal, querido, que é o Senhor Jesus, tem que ser base para a nossa vida. A palavra de Deus, querido, tem que ser um alicerce, um fortalecimento para cada um de nós. Não motivo de vergonha. Eu me vergonho cada vez que eu leio a Bíblia, porque está escrito isso e minha vida é totalmente esquisita, estranha. Não. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque a instrução para mim é remédio para a minha ferida. Eu estou me curando através dela. Estou curando e sarando também a minha família. Amém, amado? Graças a Deus por isso. E a casa, amado, quantos já viram alguém morar numa casa sem parede? Somente pessoas que não têm habitação. Mas isso não é natural. Natural de uma casa é paredes, sabe, amado? Pode passar. É paredes, uma casa ser ter ali paredes para proteção. Paredes significa também proteção. E não nessa semana, não na próxima semana, semana próxima o Sr. Cláudio Duarte vai estar por aqui, mas na outra semana a gente vai estar falando sobre as paredes da casa, o que cada uma representa. Mas, amado, as paredes da casa, elas servem como proteção. Toda a casa, toda a vida de toda pessoa, toda a família, amado, ela precisa de uma proteção. Não o marido falando assim, eu vou ficar em casa porque eu vou proteger. Eu vou ficar em casa, eu abro as asas assim, sabe? Eu ficar em casa, filhar dentro aqui, às vezes é muito, nem cabe direito. Filhar dentro aqui, que eu sou o papo e eu vou proteger vocês. Nós não conseguimos proteger nem a nós mesmos, quanto mais aqueles que estão à nossa volta. Nós próprios precisamos de proteção, que é o anjo do Senhor que está acampado ao nosso redor. Como é que nós vamos proteger, amado? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nele edificam. Isso é princípio humano. Então, querido, as paredes, abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Neemias, irmãos, fica lá no Antigo Testamento, antes de Salmo, antes de Jó, antes de Esther. Você chega em Salmo, Jó, você vai passar por Esther, você vai chegar em Neemias. Capítulo 4, verso de número 12 da palavra de Deus. Neemias capítulo 4, verso 12, a partir do verso 12 diz assim: E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Só o versículo 15 a mais. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um a sua obra. Então, amado, tudo na verdade tem sua função. As paredes, quando nós falamos das paredes, nós falamos de liberdade que a família ela deve ter. Porque, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Porque o brasileiro, ele funciona assim, ele é um pouquinho de cada coisa. O brasileiro, ele é um pouquinho de pedreiro, ele é um pouquinho de eletricista, ele é um pouquinho de encanador, ele vai fazendo, ele acha que ele tem o dono do negócio e vai fazendo. De repente a casa explode assim, ele não sabe o que aconteceu. Acho que uns negócios lá que, né? E até energia elétrica passa por fio de fita de antena, né, Cláudio? Já vimos isso? Energia elétrica passa por fita de antena. Um dia a gente estava em um determinado lugar, o negócio fez assim, ó, a energia fez assim. Falei, o que
foi isso? Não, esse negócio aqui estranho. Sabe, eu falei, agora explode de vez. Quase que levantamos a casa, né? Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Nem todos os costumes, amados, nem tudo aquilo que funciona para uma família, funciona para outra também. Existem métodos que nós tomamos, amados. Muitas vezes o Senhor, Ele trabalha de maneira diferenciada na vida de cada pessoa. Às vezes o Senhor, Ele trabalha de maneira diferenciada na vida de cada uma dessas pessoas. Ou seja, o Senhor, Ele trata de uma maneira comigo. Pode olhar tudo mesmo. Haja bicho, né? Meu Deus. Na outra igreja a gente vai ter que ter um caça-bicho. Vai caçar essas bicharadas. Olha, liga isso aqui também, esse fez. Haja bicho. Mas, amado, então, amado, tudo, amado, na nossa casa, tudo na nossa vida tem uma finalidade, tudo na nossa vida existe um porquê, ou seja, existem limites, presta atenção, existem limites que nós precisamos estabelecer na nossa vida. Ou seja, quem é responsável pela minha família? O meu vizinho? Não. Responsável pela minha família diante de Deus sou eu. Então, eu me responsabilizo pela minha família diante do Senhor. Esse peso que não adianta eu dizer assim, porque, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes acontece de alguém dizer assim, não, minha família vai mal porque eu ouvi um conselho de alguém e por isso que anda nesse pé. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quem disse que nós precisamos de conselho, às vezes, de outras pessoas para tomar decisões tão sérias assim na nossa vida, que são concernentes a princípios de Deus para a nossa família? Então, amado, os princípios... Esse negócio pode entrar. Então, os princípios, amados, de Deus para cada um de nós, eles vêm do Senhor. Eles vêm de uma fonte. Não vem da direita nem da esquerda, mas ele vem do alto. Você vê, né? Haja bicho, né? Haja bicho. Mas o Senhor vai levar esses bichos em nome de Jesus e vai trazer paz para o nosso coração. Em nome de Jesus. Baixa ele, se você baixar ele, se você baixar ele, baixar por debaixo, ele vai mais para frente, né? É para ficar mais à vontade. Então, amado, o teto da nossa casa, pode pensar, o teto da nossa casa, amado, nós comparamos com a presença de Deus. Fala assim comigo, a presença de Deus. Presença de Deus. Na minha casa. Na minha casa. Na minha vida. Na minha vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do Senhor, ela está escrito assim, no livro de Salmos, Salmos de número 91, onde nós separamos. Diz assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós falamos, amado, a respeito de nós estarmos abrigados em algum lugar, quando nós falamos a respeito disso, a respeito desse assunto, quando nós falamos a respeito de habitação, um lugar seguro, amado, não estamos falando simplesmente a respeito de estar em qualquer lugar, mas em um lugar seguro, em estar debaixo de uma proteção. Porque só há descanso, amado. Presta bem atenção, só há descanso, porque é um bombardeio, irmãos. É um bombardeio. E conselho, irmão, você encontra no teu trabalho, você encontra na escola onde você estuda, você encontra na rua, você encontra com o teu vizinho, você encontra na televisão, você encontra na internet, você encontra muitos conselhos, amado. Muitos conselhos você encontra. Agora, estar em um lugar seguro, em uma habitação segura, em um lugar onde nós sabemos que não vai desmoronar com o passar do tempo, isso é só de Deus. Só de Deus. É por isso que volto a repetir, amado, repito novamente, muitas pessoas e muitas famílias às vezes se dão muito mal nas suas vidas porque buscam conselhos que não são de Deus para as suas vidas e para as suas famílias. A pessoa simplesmente quer saber o que fazer na hora da tribulação e ela simplesmente usa aquilo como uma válvula de escape, e é uma atitude que ela simplesmente toma.
Ela simplesmente age, simplesmente isso. E ela acha que aquilo é remédio para a vida dela. Só para encerrar, mano, só para encerrar. Salmo de número 119. Salmo de número 119. Verso de número 105. Salmo de número 119, verso 105. Meu Deus, concorrência. Concorrência está difícil. É difícil. Concorrência está fácil, não. Até aqui tem concorrência. Você vê como é o negócio? Salmo 119, amado. Versículo 105. Diz assim, rapaz, daqui a pouco eu vou tomar minha água aqui. Salmo 119, verso 105, diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés, da tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, na casa, na habitação, no lar do cristão, precisa ser iluminado. Às vezes, querida, a pessoa ela vê como que algo assim, trevas, a vida dela, o lugar que ela mora, o lugar que ela habita, às vezes ela se imagina, ela vê algo como se fosse um peso, até mesmo quando ela vai para a sua casa. Mas ela ir para casa, amado, parece que já não é mais um prazer, já é um peso. A pessoa prefere, tem pessoa que prefere morar no trabalho do que ir para casa, porque sabe o que vai encontrar quando chegar dentro da casa. Sabe por quê? Porque a luz não está naquele lugar. Porque a luz, ela não tomou conta daquele ambiente. Mas é como que nesse espaço agora que nós estamos, ó. Metade é luz, metade é meio trevas. É um negócio meio esquisito, meio obscuro, inimigo. O negócio não é muito certo. Porque os princípios, amados, muitas vezes, dentro dos lares, eles não são respeitados. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde o começo, quando nós acordamos, logo pela manhã, princípio de vida do cristão: acorda pela manhã, agradeça a Deus por uma noite abençoada, peço que Deus possa abençoar meu dia, o Senhor possa ficar com a minha família, porque eu vou para o trabalho, mas a família fica, só Deus pode guardar. Chegando no trabalho, pela oraçãozinha bem básica: Senhor, abençoa, guarda, sustenta mais um dia aqui. Se for da tua vontade, eu vou sair daqui mais que vencedor. Sustenta, Deus, a minha vida aqui em nome de Jesus, e faz prevalecer contra aqueles que muitas vezes querem o meu mal, Senhor. E me dá vitória nesse dia, eu te peço. Saindo do trabalho, Deus, obrigado por mais um dia, Senhor, porque o Senhor me fez mais que vencedor, então eu vou para minha casa em paz. Chego em casa, é maravilha, obrigado, Senhor. Descanso. A gente acha que vai descansar, né? Chega em casa, tem mais trabalho do que ter gente lá no patrão. Sai da mão do patrão, que é a mão da patroa. Mas quando, querido, chega em casa, a gente logo vem no coração. Estou falando do cristão. Chegamos em paz, estamos em paz no nosso lar. Porque no trabalho o ambiente é um, amado. Ou no lugar onde você frequenta, você não domina o ambiente onde você frequenta. O ar, o ambiente é um. Mas quando você chega na tua casa, lá é você que domina aquele espaço, amado. Desculpa a expressão. Mas se tem nuvem negra, tem coisa errada. Tem coisa, amado, que está precisando de conserto, amado. Concorrência aqui, amado, sai daí. Então, tem coisa que muitas vezes, amado, precisando de conserto. E o Senhor, amado, Ele não age onde existe discordância, amado. Porque, irmãos, Deus, Ele habita no meio dos louvores. Eu atraio a presença de Deus. Você atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus, amado, não está no ambiente onde nós estamos, é porque provavelmente o nome de Jesus não esteja sendo mencionado. Tantas coisas, temos o nome de Jesus. É porque possivelmente a presença de Deus não tenha sido atraída para aquele lugar. Porque todos aqueles que atraem a presença de Deus, eles alcançam, eles encontram. Porque Deus não ignora, nem negligencia aquele que busca a presença dele, mas ele se manifesta. Então, querido, quando, por exemplo, nós chegamos dentro da nossa casa, nós não conseguimos sentir a presença de Deus dentro da nossa casa.
porque algumas coisas precisam ser revistas em nome de Jesus. E só para terminar, voltando lá para casa, os muros, eles são a proteção do nosso lar, para que as pessoas que muitas vezes, as que não são convidadas, ou algum tipo de pessoa que talvez queira o nosso mal, ou algum tipo de pessoa que talvez, quando a casa não tem muro, se você já morou em casa sem muro, a pessoa vai bater lá na porta. A pessoa vai bater lá na porta. Se já morou em casa sem muro, a pessoa vai bater lá na porta. Funciona mais ou menos assim. Agora, quando a casa tem muro, o que a pessoa faz? Ela tem que bater palma lá fora. Aí, se for da tua vontade, você vai lá, atende. Você tem a opção se atende ou não. Paulo, vou atender você hoje? Não. A gente, claro, por educação atende, mas é opção. É por isso que a pessoa chama lá. Para você atender a pessoa, não. Agora, quando não tem muro, é diferente. Quando as nossas vidas não têm proteção, e quando nós não temos o muro, nós não temos a proteção de Deus, o que acontece? Nós somos assolados, nós somos afligidos, às vezes a pessoa é atormentada, às vezes a pessoa acontece tantas coisas porque não tem a proteção de Deus sobre a sua vida. O que eu preciso fazer para ter a proteção de Deus? Primeira coisa, assumir um compromisso com Ele. Se coloca de pé em nome de Jesus. Primeira coisa, assume um compromisso com Ele. Faz um voto com Deus. Faz uma aliança com Ele. Não sei o que você tem dito, amado, nas suas orações, quando você tem apresentado a tua família no altar de Deus. Mas faz um voto com Ele, faz uma aliança com Ele, em nome de Jesus. Faz uma aliança com o Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto, amado. Ele quer fazer um pacto conosco, Ele quer fazer uma aliança conosco. Isso precisa estar de pé em nome de Jesus. Sobre a minha família é diferente, tem comunhão, tem coisa que parece que não flui. E... Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Entrega diante do Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Mas não dá para você se entregar para o Senhor, você estando longe dele. Você precisa estar próximo do Senhor para que você possa entregar algo a Ele. A distância não funciona. Mas o Senhor, Ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que o buscam, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você apresentasse nesse momento a tua família diante do Senhor. Nós vamos por um instante estar orando. Gostaria que você apresentasse, querida, a tua família, que é a tua habitação, a tua casa diante do Senhor. Não sei que tipo de clima existe dentro da tua casa, que tipo de ambiente é a tua casa, amado. Eu só sei que onde o Senhor Ele entra, onde o Senhor chega, Ele muda todas as coisas, amado. O Senhor organiza todas as coisas. O Senhor limpa, o Senhor transforma, o Senhor abençoa, o Senhor restaura. O Senhor, querido, Ele muda a tua água para o vinho, querido. Aquilo, querido, que parecia ser deturpado, o Senhor, Ele transforma em honra. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Aquilo, querido, que seria vergonha, o Senhor pode transformar em tudo a honra na tua vida, lá na tua casa, lá na tua família. Talvez você encontre tantas dificuldades, até mesmo, querido, para estar diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você, mano, faça um voto, você e o Senhor. A transformação da tua casa, da tua família, ela depende de você. Você, querido, é o referencial para que a transformação ela possa acontecer. Você, querido, é a ponte, querido, de ligação entre Deus e a sua família. E você está aqui nessa noite. Você vai interceder pela tua família nessa noite, amado, para que a bênção do Senhor possa entrar dentro da tua casa, em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do Teu Filho amado, nós oramos, Deus, a Ti nessa noite. Pai Santo, nós sabemos, Deus, que existem, Pai, tantas barreiras, Deus, tantos obstáculos, Pai, para que muitas famílias, Pai, possam dizer: eu e minha casa serviremos, ou eu e minha casa servimos ao Senhor. Sabemos que existem, Deus, tantos obstáculos e tantos desafios, mas isso nós sabemos também, Deus, que não é maior, Deus, do que o Senhor, que tem, Deus, promessa de salvação para a família, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que uma das promessas do Senhor para a nossa vida, e ela não falha, é a salvação do Senhor para nós e para a nossa família, e para os da nossa casa.
Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos, Deus, nessa noite, por cada família, Deus, representada aqui, Pai, nesse momento, nessa hora, nessa noite. Intercedemos, Deus, e repreendemos, Deus, ao mesmo tempo todo o mal, Pai. Toda obra contrária, toda obra maligna que tem se levantado, Pai, contra os teus filhos, Pai, que estão aqui nessa noite, Pai. Toda obra maldita, Pai, todos os grilhões, todas as correntes, todas as cadeias, elas venham a ser destruídas nessa hora, nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, quebra, Pai, todo jugo, quebra, Senhor, desfaz todo laço, Senhor, desfaz, Senhor, toda armadilha, Pai, de Satanás, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós desamarramos, nós repreendemos toda obra contrária, porque está escrito, Deus, que se por um caminho eles querem, por 7 caminhos eles vão ter que fugir. Está escrito, Deus, na tua palavra, que não existe maldição sem causa. E assim como está escrito, Deus, na tua palavra, oh Senhor, que não existe, Deus, encantamento, Pai, contra a casa, sobre os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Então nós não aceitamos, Pai, a destruição na casa, na vida, dos lares, dos teus filhos. Nós não aceitamos, Pai, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós, em nome do teu Filho amado, Pai, nós decretamos, nós profetizamos, nós declaramos, Deus, a comunhão, Pai, a união, Deus, sobre cada vida, Deus, sobre cada família, Pai, sobre o pai, sobre o filho, o marido, a esposa, filhos e pais, em nome de Jesus Cristo, para que o amor do Senhor, que a comunhão do Senhor possa ser estabelecida como um laço, como um elo, que é a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. E Pai, Deus, cumprindo o papel de sacerdote e honrar, Deus, tudo isso e se colocar na condição de pastor da sua família. Que a mulher, Deus, venha se colocar, Deus, na condição honrada que o Senhor colocou. Ela seja, Deus, sábia, a ponto de edificar a sua casa, em nome de Jesus. E os filhos, Deus, venham querer aprender com os seus pais a respeito da lei do Senhor, da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, a vida, Senhor, para os lares cristãos. Declaramos, Deus, a bênção, Pai. Declaramos, Deus, a liberdade, a libertação, Senhor, sobre cada lar, Pai, em nome de Jesus. Os teus filhos têm o prazer de dizer: eu vou para minha casa, porque lá é o cantinho do céu. Eu vou para minha casa, porque lá a comunhão, ela existe, porque a comunhão é estabelecida no meu lar. Onde meu filho me ama, onde a minha esposa me ama, lá a comunhão existe, porque Deus está naquele lugar, em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim no teu peito, no teu coração. Coloca a tua mão assim no teu peito, no teu coração. Fala assim comigo: Deus. Deus. Fala mais forte: Deus. Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço. Eu te peço. Entra na minha casa. Faz morada naquele lugar. Porque assim como a minha vida é morada do Senhor, também a minha casa é um lugar